Nivelamento educacional para traders. Afinal, como é que você pode aprender melhor sobre esse negócio aqui? Ficou curioso? Então esse vídeo a gente vai falar justamente sobre tópicos extremamente importantes. Então, talvez seja o seu passo 1, não, seja o seu passo 0, antes de você iniciar por onde vai caminhar, por onde você vai se desenvolver. Tá chegando agora? Seja muito bem-vindo, meu nome é Caio Sasaki e este é o canal do Portal do Trader, uma das comunidades mais antigas para traders, comunidades online, e é um prazer dividir um pouco da minha convivência aqui com você. Já aproveita, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e depois da vinheta eu venho para te explicar tudo o que você precisa saber para ter um bom nivelamento educacional no trade. Te vejo lá. É isso aí, trader, de volta aqui da vinheta. No último vídeo, semana passada a gente falou um pouquinho sobre Fibonacci, foi dia de Fibonacci, mas hoje, esquece tudo aquilo, hoje é dia da gente falar sobre como você nivela o seu conhecimento para aprender melhor sobre trading, Por que você precisa aprender melhor? Porque você precisa saber o básico, pelo menos, porque sabendo o básico, sabendo para onde você está caminhando, você faz perguntas mais precisas, as suas dúvidas ficam melhor direcionadas, você não fica rodando em círculo, muitas vezes pesquisando por assuntos que não tem mínimo aproveitamento dentro daquilo que você está buscando, certo? Então, assim, quando alguém olha para a minha tela, vou até mostrar aqui rapidamente a minha tela, ela é cheia de informação, cheia de coisa, isso se aplica a um determinado tipo de trading que é operações de curto prazo, para dólar, Muitas vezes isso aqui não vai servir para você operar ações, operar criptomoedas, e muitas vezes operar dólar não vai ser a melhor opção para você. Então, como é que você começa a direcionar os seus estudos, entender o que é melhor operar, o que é melhor estudar? Isso com um bom nivelamento técnico, E aí você passa a fazer os questionamentos mais certos. Então, como é que você faz as perguntas certas? O primeiro ponto é o seguinte: você não consegue ter uma dúvida sobre algo que você sequer sabe que existe. Vou dar um exemplo muito comum no mercado, Então, o cara está lá seguindo, tentando aprender sobre day trade. Num belo dia, ele se depara com uma técnica chamada tape reading. O cara fala, cara, como é que eu não descobri isso antes? Sabe essa sensação de como eu não sabia disso antes? Olha quanto tempo eu perdi estudando técnicas, táticas que me serviram pouco nesse mercado. Pois é, o nivelamento de conhecimento ele serve para que você perca esse tempo rodando em círculo, estudando técnicas que não lhe serão úteis. No caso do tape reading, foi uma técnica que passou por anos, de certa forma, adormecida. Para minha sorte, foi a primeira coisa que eu aprendi em 2006, mas no Brasil a técnica só foi ficar mais conhecida lá em 2014, quase 10 anos depois. Por quê? Porque o mercado eletrônico era muito mais maduro no mercado norte-americano, foi onde eu comecei e eu tive contato com essa técnica antes de muitos brasileiros. Então, isso é um exemplo claro. Como é que você vai estudar tape reading, sendo que você nem sequer sabe que essa técnica existe? E isso acontece com diversas outras coisas, O cara tem aquele momento eureka quando ele descobre operações de mini-contratos, ou operações com opções de mercado, ou operações com mercado agrícola, ou com criptomoedas, ou quando ele descobre uma ferramenta, um robô, uma ferramenta de automação, ou sei lá, uma ferramenta gráfica com indicadores que até então ele nunca tinha visto antes, mas que existem muitas vezes há vários anos. Nivelamento técnico ele serve para te dar um norte melhor. Com essa ideia de nivelamento técnico, para você ter ideia, você começa a aprender mais sobre quais são os tipos de corretoras, que corretoras existem, são confiáveis, que tipos de estratégias existem. E aí eu estou falando o quê? Eu estou falando de tape reading, de análise técnica com indicadores, sem indicadores, o famoso price action. Eu estou falando de análise fundamentalista, eu estou falando de análise de cenário, cenário macro, análise quantitativa, utilizando estatística, utilizando estudos de backtest, ou até mesmo análises relacionadas a operações estruturadas, long and short, travas com opções e assim por diante. Se você conhece mais estratégias, você também pode conhecer mais ativos, Tem gente que só conhece mini contratos, mas o mercado ali é imenso.
ele tem operações em mini contratos de índice dólar, operações em ações, operações em mercados agrícolas, operações em criptomoedas, mercados internacionais e mais uma infinidade de possibilidades. O nivelamento técnico também te ajuda a entender melhor quais são as modalidades, operações de curto prazo. No curto prazo não é só day trade, tem o scalping, que é aquele day trade extremamente curto, né? O scalping é um tipo de day trade, todo scalping é um day trade, mas nem todo day trade é um scalping. E aí tem o swing trade, position trade, buy and hold. Outras modalidades não estão necessariamente ligadas ao período, como é o caso das travas com opções, como é o caso do long and short. Então, assim, entender de modalidade também te ajuda a direcionar melhor os seus estudos, te ajuda a caminhar mais rápido. Além da modalidade, a gente também tem que falar de ferramentas. Eu uso muito no meu dia a dia o Profit Pro. Ele é uma ferramenta excelente para gráficos, com ou sem indicadores. É uma ferramenta ótima para quem faz trade utilizando fluxo, o famoso tape reading, mas não é uma das melhores soluções para quem quer automatizar uma estratégia, né? Hoje, a mais acessível são estratégias que rodam dentro do MetaTrader. Inclusive, é uma ferramenta gratuita. Mas o meu negócio não é nada disso não. O meu negócio é operar, fazer trades em operação com análise fundamentalista, ok? Muitas vezes o próprio home broker vai te atender melhor. Não, meu negócio é montar travas com opções. Então, existem plataformas específicas para isso. Entenda, quando você conhece o teu universo de ferramentas, tua vida também passa a ser mais fácil. Inclusive, existem ferramentas próprias para notícia, né? Tem a Bloomberg, tem o Broadcast, tem até o Bom Dia Mercado, que é para notícias e informações de mercado, mas tem ali um grupo de Telegram sendo alimentado com notícias em tempo real. Então, existe uma série de oportunidades aí em termos de ferramentas. E, por fim, não menos importante, talvez seja uma das coisas mais importantes, muita gente chega nesse mercado querendo ser um trader autônomo, operar seu próprio capital e enriquecer dessa forma, mas às vezes a melhor possibilidade que você tem não está nesse caminho. De repente, a melhor chance que você tem é operar para uma instituição financeira, para um fundo, para um clube, uma gestora, ou talvez nem seja operar, talvez o conhecimento sobre trading te leve a outras atividades do mercado que remuneram muito bem, como é o caso de um assessor de investimentos, como é o caso de um analista de mercados de capitais, né? O famoso CNPIT, que é o certificado utilizado para exercer essa função. Ou seja, ainda ser gestor de um grande fundo, de clubes, enfim, o mercado ele tem muitas possibilidades, mas como é que você vai se preparar para uma dessas possibilidades se você nem sabe que ela existe? Então é para isso que serve o nivelamento técnico, para você ter uma noção do que você faz, para onde você está caminhando. Maravilha? Tá curtindo esse vídeo? Faz o seguinte, me ajuda aí, dá aquele like aqui, se inscreve no canal, tá com alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Participa, o seu feedback é importante, inclusive para saber como eu posso melhorar o meu vídeo para você. Maravilha? Bom, para finalizar, eu vou te dar algumas dicas finais. Eu falei então sobre nivelamento técnico, né? Como você pode nivelar melhor o seu conhecimento? Então fica ligado, porque essas dicas elas são importantes aí para você. O primeiro ponto é que a tua evolução de conhecimento, né? Ao contrário do que muita gente acha, as pessoas acham que o conhecimento ele é uma coisa linear, né? Você desenvolve pegando tópico após tópico e é um conhecimento linear, mas eu brinco que o conhecimento ele se desenvolve de maneira melhor, mais eficiente, quando você segue numa espiral. Sabe quando você sobe aquelas escadas caracol? Você dá uma volta de 360 graus, você está de repente um nível mais alto, porque a escada ela sobe girando assim, né? Então você dá uma volta completa, você está um nível mais alto. E o que eu quero dizer com isso? Quando você estuda um pouquinho sobre a questão de corretoras, de estratégias, de ativos, de mercados, de modalidades, ferramentas, possibilidades profissionais, se você tem uma noção superficial disso tudo, mas você tem uma noção disso tudo, você conseguiu dar uma volta de 360 graus, você deu uma volta nessa espiral, está um pequeno nível mais alto, né? Se você dá uma volta completa novamente, você vai estar um pouco mais alto e assim por diante. Isso é muito melhor
do que se você de repente resolver falar assim, não, eu vou estudar tudo sobre estratégias, e você mergulha naquele universo. A gente sabe que a maioria das pessoas não estudam de verdade desse jeito, né? Se você tentar fazer isso, você pode até saber bastante sobre estratégia, ou você não vai saber tanto assim. Você não vai saber muito sobre modalidades, sobre que ativo operar, sobre as possibilidades profissionais, né? E detalhe, todos esses outros conceitos te ajudam a evoluir melhor no quê? Na questão de estudos sobre estratégia. E é por isso que é importante estudar outros assuntos enquanto você estuda um assunto principal. Isso faz você caminhar mais rápido e melhor. Eu falo isso porque não é intuitivo. A maioria das pessoas pensam, inclusive, de uma forma muito errada, que primeiro eu vou estudar toda a teoria, depois eu vou para a prática. Cara, nada disso. Você estuda de maneira alternada, teoria e um pouquinho de prática. Primeiro teoria, um pouquinho de prática, certo? Cara que ele quer só teoria e depois vai para a prática, esse cara ele tende a demorar mais para aprender, ele tende a aprender de forma mais ineficiente, né? Por quê? Porque a prática auxilia na teoria e a teoria auxilia na prática, e é por isso que é importante. Mais um ponto que não é intuitivo, tanto é que se vocês souberem o número de pessoas que me perguntam, pô, Sasaki, eu tô focando primeiro só em prática, só em teoria para depois ir para a prática. Não, cara. Estuda um pouco de teoria, vai para a prática no simulador sem arriscar dinheiro de verdade, mas vai para a prática, porque a prática vai te ensinar a manipular sua ferramenta, colocar uma ordem no mercado, cancelar essa ordem, entender como você posiciona um objetivo, posiciona um stop, e aí você volta lá para a teoria para entender mais sobre a técnica, como é que você define objetivo, stop, né? Então, é importante ter isso em mente, tá? E assim você vai nivelando o seu conhecimento. Uma vez que você tem uma base mínima de conhecimento, aí sim a gente pode ir para o próximo passo, que é lidar com os domínios de mercado. O que eu chamo de domínios? Para mim são 3 domínios principais. O domínio técnico. O que é o domínio técnico? É um domínio onde você vai saber tudo sobre informações técnicas, sobre o ativo que você opera, se é um mini dólar, por exemplo. Você sabe sobre estratégias, né, que são diversas possibilidades, até mesmo conhecimento técnico, que ferramentas você vai utilizar, isso tudo é conhecimento técnico. Mas não é só de domínio técnico que vive um trader. O trader ele precisa também de domínio gerencial. Afinal de contas, mesmo com todo o conhecimento técnico, você vai eventualmente errar, você vai ficar desanimado, e a parte de gerenciamento, seja um gerenciamento de risco, seja um gerenciamento emocional, ou seja, até mesmo um planejamento, isso está dentro do domínio gerencial. Tudo isso é essencial para você evoluir. E por último, e não menos importante, é o domínio prático, porque a gente pode ver o domínio gerencial e o domínio técnico na teoria, mas sem prática você não aprende esse negócio. Então, é importante ter um domínio prático. E repara, você só consegue desenvolver essas 3 frentes se você tiver um bom nivelamento técnico, porque aí você sabe melhor para onde você está apontando. Maravilha? É coisa pra caramba? Poxa, Sasaki, parece que o trading é um negócio complexo, né? Eu ouvi dizer que é muito fácil, é só abrir o celular e sair operando. Não, toma cuidado, isso é coisa de charlatão, querendo te enganar, querendo te vender uma facilidade que não existe. Infelizmente, eu tenho que te jogar esse balde de água fria. O mercado, ele é sim complexo. O mercado, ele exige dedicação, exige estudo. Você vai tomar uns tropeços antes de se tornar um especialista, tá? E se você quer saber onde você consegue tudo isso de maneira mastigada, ordenada, com uma série de mentores para te ajudar, lives todos os dias, aulas ao vivo no período da noite para quem não pode acompanhar as lives durante o dia, videoteca com todos os vídeos gravados, mais de 400 aulas, tudo isso existe dentro de um treinamento criado lá no portal do Trader chamado Plano TNT. Se você não conhece, é um treinamento por assinatura, custa o preço de uma academia de bairro. Então para pensar, você paga academia para cuidar do teu corpo, ou às vezes você assina TV a cabo para cuidar do teu entretenimento, você assina, as pessoas assinam até vinho, né, para cuidar dos bons momentos. Por que não assinar um treinamento de formação de traders que vai te ajudar a cuidar do seu dinheiro, vai te ajudar a se aposentar sem depender do INSS, né, sem depender de poupança, sem depender de investimentos ruins. Então, considera isso. O Plano TNT, ele é um treinamento que foi criado com este intuito. Maravilha?
Curtiu o vídeo? Mais uma vez, olha só, lembre de dar aquele like, se inscrever no canal, deixar os seus comentários, porque é isso que ajuda a gente a produzir um material melhor, né? E no mais, a gente se vê no próximo vídeo. Inclusive, o próximo vídeo eu vou falar muito sobre domínio técnico para Day Trade. Vejo você lá.